início à nossa revisão. Ana Paula conectando também agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, gente, vamos começar aqui a nossa revisão. Depois os slides de revisão ficam, né, para vocês ali no Class, a gravação também, né? No início de cada aula, é costumeiro, em todas as aulas, a gente repassar o nosso calendário. Hoje já é o último dia, mas mesmo assim, né, vamos cumprir com essa missão aí de relembrar o nosso calendário. Lá na primeira semana, primeiro sábado, dia 18/9, tivemos na aula da manhã a aula 1, na aula da tarde a aula 2, e aí ficou correspondente a este conteúdo a avaliativa 1 lá no Moodle, né, valendo um pontinho, e aí o prazo dela era até o dia 30. No segundo sábado, nossa segunda semana de aulas, a gente teve a aula 3, depois a aula 4, aí na sequência veio a avaliativa 2, né, correspondente a esse conteúdo, lá no Moodle, para vocês fazerem, também valendo um ponto. O prazo foi até o dia 7, né, já encerrou esse prazo, já estamos aí no dia 15, né, exatamente. Não, 16, né, estou pulando as datas aí. E depois, na terceira semana, a aula 5 e a aula 6, a nossa avaliativa 3, também um ponto no Moodle, também encerrou dia 7. Sábado passado, a gente teve a aula 7 e a aula 8, né, na parte da manhã, a gente teve os primeiros indicadores econômicos, né, os indicadores de lucratividade e rentabilidade, e na aula da tarde a gente teve os indicadores de taxa de retorno de investimento. Esses dois conteúdos, a aula 7 e 8, correspondeu então aos conteúdos que vocês fizeram, né, na avaliativa 4, também valendo um ponto. Essa encerrou dia 14, foi quinta-feira, né, quinta-feira ao meio-dia encerrou o prazo dela, também valia um ponto, 4 pontos na N1. Nós, além disso, tivemos aí o prazo de entrega até o dia 12, né, do trabalho disciplinar, valendo 6. Tá? Entrega ali no Classroom, todos que entregaram já, né, receberam, né, a sua devolução, entregou ali até a data do dia 12, né, já está corrigido lá com nota, né, o trabalho, devolvido com nota. Então, N1, 4 pontos das avaliativas, mais 6 do trabalho, 10, né. Hoje, agora, na parte da manhã, a gente vai fazer a nossa revisão, vão ser alguns tópicos importantes. Claro, né, a gente faz a revisão aí da aula 1 até a aula 8, então, obviamente, né, não tem como a gente, no espaço da revisão, tratar todos os conteúdos, né, e esmiuçadamente, como a gente fez em cada aula. Então, a gente vai fazer uma passagem, né, por alguns tópicos especiais, principais, mais importantes, para nos prepararmos para a prova. E essa revisão vai ser em 2 momentos. A gente tem o primeiro momento aqui que a gente vai tratar desses conteúdos, relembrando eles, né, com exemplos, né, revendo fórmulas e conceitos. Depois do nosso intervalo chamado, nós vamos ter exercícios. E esses exercícios, muito importantes também, com foco especial em nos prepararmos para a prova da tarde. Tá? Então não deixem de participar desses 2 momentos. Aí depois do intervalo do almoço, às 13 horas, nós vamos ter a nossa prova final. Então agora de manhã é a nossa última conexão, né? Pessoalmente, né? Ao vivo. À tarde não tem conexão ao vivo, à tarde é apenas a prova no Moodle, tá? Então, à tarde, às 13 horas, vai estar disponível lá no Moodle a avaliação final, né? A tarefa avaliativa final da N2. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas da N1, lá no Moodle, vai aparecer para vocês lá a prova de vocês. Já está lá aparecendo os links das provas da semana, o pessoal que fez, né? Prova de administração financeira durante a semana, tá lá as provas deles, né? Os links lá. É claro, né? Só teve acesso àquelas provas quem era aluno daquela semana, daquele dia, né? Na semana, e cada prova tem o seu código. Então significa que vai aparecer para vocês ali a prova do sábado. E aí, nesse intervalo ali do almoço, né? Em algum momento ali, talvez uma meia hora antes, por ali, vai ser postado para vocês no Classroom as instruções da prova, para vocês lerem, e o código dela. Aí sim, né, às 13 horas, quando vocês abrirem o Moodle, já vai estar lá disponível, né, a prova do sábado. Vocês vão clicar nela e vão inserir o código que foi fornecido ali no Class. Tá? Então, antes das 13, entra no Class.
lê as instruções, copia o código. Às 13 horas abriu a prova no Moodle, abre o Moodle, clica na prova e insere o código. Muita atenção para clicar na prova do sábado, tá? Fiquem atentos a isso. Às vezes o pessoal, professor, tentei clicar aqui e não abre. Tá? Ele está tentando clicar numa prova de outro dia da semana. Como é uma lista, né, de provas ali, tem prova, né, das turmas da semana, às vezes a pessoa tenta clicar ali no primeiro link, né? Não percebe que tem, né, uma prova para cada dia da semana. Então fiquem atentos a isso, tá, gente? Tem que olhar a lista ali, tem vários, né, dias da semana. De vocês é do sábado. Eu tenho que clicar na prova do sábado, tá? Senão o código também não vai funcionar. Essa nossa prova, ela é formada então de 15 questões, tá? As 15 questões, elas valem 10 pontos, tá? Então são 10 pontos distribuídos, né, em 15 questões, valendo 10 pontos no M2. Procurem fazer com bastante calma, né, e deixem o material de vocês todo à disposição para facilitar bastante, né, na hora da prova. Se tem apostila impressa, se tem anotação em caderno, né, já deixa essas coisas, né, próximas aí, para não, na hora de estar com a tela aberta ali fazendo a prova, daqui a pouco não precisar sair para ir procurar material, né, já está ali. Calculadora, né, você vai usar o celular, enfim, ou você vai usar a calculadora normal, já deixa tudo, né, normal. Você vai usar o celular, cuida para já deixar, né, com uma carga suficiente para fazer a prova, né, para fazer os cálculos aí nessa calculadora do celular. Né, são coisas assim mais básicas, mas é importante a gente deixar, né, tudo acertadinho, né? Embora a prova tenha 2 horas de duração, dá tempo suficiente, de sobra, né? Mas é bom já deixar tudo organizado para a gente, né, deixar a aguinha do lado, para não precisar, né, ter, né, de repente uma correria maior na hora, né, da prova. Começou a fazer, esqueci da calculadora, vai procurar. Esqueci do caderno, vai procurar. Né? Então já está tudo ali, fica bem mais tranquilo, né? Aí, como eu disse para vocês, as 15 questões vão ter uma duração de 2 horas de prova, tá? A prova abrindo às 13 horas, quem começa às 13 horas, então vai ter até às 15, né? Até às 15 horas para fazer a prova. Aí usa as 2 horas cheias, né? Sendo que o nosso horário de aula, né, é das 13 às 16, então tem que fazer nesse intervalo, né? Abre às 13 e fecha às 16. Então quem entrar, digamos, né, me atrasei, né, não consegui entrar no horário, né, alguma coisa aconteceu lá, né, estava trabalhando, aí saí do trabalho, demorou o transporte, fui chegar em casa, cheguei 15h30. Ainda dá tempo, né, de entrar na prova, vai conseguir fazer algumas questões, mas aí às 16 horas ela fecha, tá? A programação é automática, é feita, né, pela escola para todas as turmas, né, de todas as escolas, de todos os alunos da QI, então não tem, né, qualquer tipo de possibilidade de alteração, né, pelo professor aí para estender horário, para trocar dia, nós não temos esse acesso, né? Isso é padrão da escola, para todas as escolas, todas as turmas, todos os alunos, é o mesmo horário, o mesmo prazo e o mesmo dia, tá? Então, claro, né, não conseguiu fazer a prova, tá? Aí nós temos, né, como alternativa, né, e sempre tem essa alternativa, que é a avaliação de substituição, que serve para situações em que a gente ficou abaixo da média ou não conseguiu fazer a prova naquele dia, né, ainda tem uma possibilidade, que é a substituição, que acontece lá no dia 30/10, também dentro do Moodle, né, no sábado, às 9 da manhã, é a avaliação de substituição. Então, não consegui fazer a prova da N2, fiquei com uma nota muito baixa, fiquei abaixo da média, né, abaixo do 6. Aí tem a substituição no dia 30, tá, às 9 horas, no Moodle. Essa não tem código, são também 15 questões, tá? 2 horas de duração, mas não tem código. Então, fiquei abaixo da média, não consegui fazer a prova da N2, lá no dia, né, da substituição, vai entrar no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e do link lá que aparecem na prova final, vai aparecer o link da substituição, tá? Só entrar e fazer a prova, valendo 10 pontos. Então, essa nota da prova de substituição vai substituir a N2
caso, né, não tenha feito a prova da N2, né, tenha faltado no dia da prova, ou caso fique com a média abaixo de 6. Então, somei N1 mais N2, dividir por 2 ficou abaixo de 6, faz a substituição e substitui a menor que tiver ficado. Se a nota mais baixa entre N1 e N2 for N1, vai substituir N1. Né? Ou se for N2, vai substituir N2 para somar e dar a média 6 ou maior, né? A média mínima é 6. Tá, gente? Acredito que com relação ao calendário está tudo tranquilo, mas de repente, né, sobre a prova, né, tem alguma dúvida maior? Antes da gente iniciar a revisão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a prova, tempo de prova, número de questões, Olha só, peso? eu estou tentando abrir aqui o Moodle, mas ele ainda está meio parado, né? Não mostra a prova, não mostra nem a nossa disciplina de administração O financeira. Moodle está funcionando desde o início, né, da disciplina. Inclusive, nós tivemos a avaliativa 1, a avaliativa 2, a avaliativa 3 e a avaliativa 4, todas no Moodle, né, uma Mas por aquele semana. EAD, né? Não é o Moodle que a gente acessa, porque aquele lá não tem todas, não tem nessa. Para mim, não mostra. O acesso é sempre esse aqui que a gente falou desde o início, tá, Ana? ead.qi.edu.br. Esse é o endereço do Moodle, tá? Eu botei e não apareceu a nossa disciplina. Tu não fez as avaliativas da N1, então? Fiz pelo celular, porque pelo Então tá lá. notebook aqui ele não mostra Continua para lá, mim. não mudou Vou nada. ter que fazer pelo celular, então. Tu entrou nesse endereço, Ana? ead.qi.edu.br? E não mostra atualizado para mim, nada. Ou tu entrou pelo portal do aluno? Por... Pois é. Vou tentar Se tu colocar de entrou pelo novo. portal do aluno, né? Aí pode dar algum problema se tu entrar no link errado ali, né? De algum daqueles Moodles que tem ali. Então, eu aconselho, Ana, tu entrar como tu estava fazendo antes, tá? Pelo endereço ead.qi.edu.br. Vai estar tudo lá do mesmo jeito que estava antes. Tá. Se tu entrou num outro link agora ali do portal do aluno, pode ter sido isso, tá, Ana? Por isso que não deve estar aparecendo. Entra lá pelo ead.qi.edu.br e depois me diz se deu tudo certo ali, se apareceu para ti, tá? Tá bom. A prova, é claro, não vai aparecer agora, tá, Ana? A prova abre só às 13 horas. Sim. Tá? Vou tentar agora. Dá uma olhadinha e me diz aí. É que, Sor, quando tu entra ali no portal, tu não pode entrar na parte IAD, tem que entrar na parte que tá escrito Moodle só. Aí ele te direciona. Isso, porque tem ali alguns links, né, e aí o pessoal acaba trocando um pelo outro, e por isso que eu sempre, mas isso que a Renata falou é bem certo, mas por isso que eu sempre explico aqui o link direto, que aí tem menos chances da gente se perder, né, ead.qi.edu.br. Sora, eu entrava pelo portal do aluno e para mim aparecia tudo direitinho. Sim, tu estava entrando no link certo. Sim. Isso. É que tem mais de um link ali, e às vezes o pessoal acaba se perdendo ali em qual, né? E aí quem está entrando certo não tem problema, né? Quem às vezes se perdeu ali, usa o link direto, mais certeiro, tá? Muito bem, gente. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Muito bem, então. Vamos começar a nossa revisão de administração financeira. Vamos iniciar a nossa revisão pela análise vertical. Claro, vamos relembrar que a nossa administração financeira, né, a gente dividiu ela em dois aspectos, a análise financeira e a análise econômica, né, que a administração financeira é uma análise financeira e econômica. Nesse sentido, dentro da análise financeira, nós temos os indicadores de curto prazo, os indicadores de longo prazo, análise vertical e análise horizontal. Esses 4 elementos fazem parte da análise financeira. Da análise econômica, nós temos 3 elementos, né? Nós temos a lucratividade, a rentabilidade e a taxa de retorno de investimento. Então, a análise vertical está dentro desse contexto, né? Dentro da análise econômico-financeira, dentro da análise financeira especificamente,
é um dos 4 elementos da análise financeira, a nossa análise vertical. Tá? Então, o procedimento de cálculo da análise financeira, relembrando, né, é uma análise que busca identificar aí valores percentuais correspondentes, então, à participação desse elemento contábil, né, em relação à conta total que ele pertence. Então, é uma análise de estrutura vertical. Né? Eu tenho, por exemplo, no balanço patrimonial, né, a conta caixa lá no ativo circulante, e tenho a conta ativo circulante. O ativo circulante a gente sabe que é a soma, né, de todas as contas que estão abaixo dele ali. Conta caixa, conta banco, aplicações de liquidez imediata, VRL, clientes, estoque e assim por diante. Somadas todas essas contas, nós temos o total do ativo circulante. Então, cada conta do ativo circulante é um percentual correspondente, é uma parte, uma fração ali do ativo circulante, por exemplo. Fazendo, então, esse comparativo, né, eu pego a conta caixa, divido pelo ativo circulante, tem um índice, multiplico por 100, então vou ter ali a representação percentual da conta caixa, por exemplo, né, de quantos por cento ela representa do nosso ativo circulante. Isso serve para qualquer conta, né, do balanço, qualquer conta de DRE, a gente consegue fazer a nossa análise vertical. Então, o cálculo, a fórmula, né, é o elemento contábil que a gente estiver analisando, né, qualquer conta que a gente estiver analisando em relação ao total que ela pertence, em relação ao total que ela faz parte, vezes 100. Nós vimos isso, né, na aula de análise vertical, nós fizemos exemplos em aula, né, depois nós tivemos exercícios e vocês praticaram, né, os cálculos de análise vertical. Né. Então, é um aspecto importante, né, para a nossa prova da tarde, fiquem bastante atentos, né, a esse conceito, a forma de fazer o cálculo da análise vertical, né, a fórmula propriamente da análise vertical. Tá? É uma coisa que pode estar presente aí na nossa avaliação. Tá? Vimos também a análise horizontal, que também está no contexto, né, da nossa análise econômico-financeira, dentro dos indicadores financeiros, análise horizontal. A diferença é que a análise horizontal tem um período base, né, e a gente compara a mesma conta em relação aos períodos seguintes. Né? Então, eu tenho a conta, por exemplo, ROB, e vou ver como é que o ROB ficou no ano posterior, no seguinte, né? Vendo, então, se houve uma evolução ou uma involução, sempre tendo um ano inicial como base. Então, esse ano inicial, ele é a nossa base comparativa. Então, a partir dele, eu vejo o que ocorreu com os anos seguintes. Tá? Agora, em relação a esse período base, alguns cuidados, né? Ele pode ser, claro, qualquer ano da série histórica. Então, eu estou analisando os últimos 5 anos. Eu vou pegar lá 2010 até 2015. Tá? 2010 pode ser um ano da série. Só temos que, né, evitar tomar como um ano base um ano atípico, né, um ano em que teve uma crise muito grande, né, mundial, por exemplo. Né, isso afetou completamente os balanços de DRE da empresa. Então, para fazer comparação de evolução, não vai ficar, né, um ano mais adequado para isso. Tem que pegar um ano de estabilidade para fazer essas comparações. Tá? Então, o período base, ele também é utilizado para a gente verificar e comparar no ano seguinte, né, esta evolução ou involução real, porque a gente, como a gente viu os exemplos, né, durante a nossa aula de análise horizontal, a gente pode inflacionar ou deflacionar esses valores. Então, quando eu acho o valor da evolução real, né, da evolução horizontal, então nós estamos utilizando aí esse processo, né, de inflacionamento e deflacionamento, porque o valor nominal, né, ele está cheio ali, né, de inflação. Então, quando a gente deflaciona, a gente consegue chegar à análise horizontal, o valor real, né, dessa evolução ou involução. Sempre lembrando, né, que esses são os termos, né, utilizados na análise horizontal. Evolução quando a gente obteve um valor positivo, né, como resultado da nossa análise horizontal. Por exemplo, mais 20%, mais 30%, mais 35%, mais 15%, mais 5%. Então, evoluiu, cresceu, foi um valor positivo. Quando é que involui, né? Tem um valor percentual negativo. A análise horizontal deu menos 2%, menos 5%,
menos 7%, menos 13%, menos 22%, essa conta, então, ela involuiu, né? Ela reduziu, ela diminuiu aquele valor percentual que está com símbolo negativo na frente. Tá? Então, essa diferença entre a evolução e a involução, né? Em termos de resultado, o percentual que a gente obteve ali, né? Ele aumentou ou diminuiu, então vai dar mais algum percentual ou menos algum percentual. Ou seja, evoluiu mais, involuiu menos. Tá? E claro, né? Essas evoluções e involuções, elas podem ser feitas, né, tanto no balanço patrimonial quanto no DRE, tá? Em qualquer um dos dois elementos. E foram os exemplos que a gente utilizou durante as aulas, né? A gente fez análise horizontal, tanto em balanço quanto em DRE, né? Depois teve exercícios também, para vocês fazerem essa análise de evolução. Bom, a composição da análise econômica. A gente já, no iniciozinho aí, agora há pouquinho, né, na revisão, a gente relembrou esse fato, né, de que a administração financeira, ela está dividida aí entre análise econômico-financeira. Na análise financeira, os indicadores de curto prazo, longo prazo, análise horizontal e vertical. Mas na análise econômica são só 3 itens, né? Na análise econômica nós temos análise de lucratividade, como por exemplo, né, a gente teve lá nessa aula lucratividade operacional, lucratividade bruta, lucratividade do exercício, lucratividade líquida do exercício. Algumas lucratividades que a gente viu e calculou, né? Teve exemplos durante a aula e depois vocês fizeram exercícios. Na análise econômica a gente também tem análise de rentabilidade, né? Como por exemplo, né, rentabilidade do capital de terceiros, rentabilidade do capital social, rentabilidade do capital próprio, né? Alguns tipos de rentabilidade que a gente viu durante essa aula. Na análise econômica também temos análise de taxa de retorno de investimento, né? Então temos ali as fórmulas correspondentes, os indicadores da TRI, né? Algum deles, como por exemplo o TRIT, taxa de retorno de investimento total, o TRICETERC, né? Taxa de retorno de investimento de capital de terceiros, e uma, né, outra quantidade ali de indicadores que a gente viu durante as aulas, né? Vocês fizeram exercícios também. Então, a análise econômica é composta por esses 3 elementos de análise, cada um deles com as suas fórmulas próprias. Tá? Então, análise de lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno de investimento são os nossos 3 elementos de análise econômica. Tá? Bom, nós vamos relembrar o indicador lá da análise financeira. Era um indicador de longo prazo. Entre os indicadores de longo prazo da análise financeira, nós tínhamos a solvência, tá? O SG. Importante relembrar o conceito da solvência, né? A solvência, ela vai medir, avaliar, vai apreciar, né, a capacidade que a empresa tem, né, a capacidade que ela detém de cumprir com os compromissos que ela assumiu perante terceiros. Então, isso é solvência. Eu tenho compromisso com terceiros, né? Eu vou ver lá os meus elementos de longo prazo, se eles, né, me dão capacidade de cumprir com esses compromissos lá com terceiros no longo prazo. Sendo que a minha capacidade financeira de longo prazo está lá no meu ativo, né? Então, tudo aquilo que eu tenho no ativo, né, pode se tornar um valor financeiro. E eu tenho as obrigações com terceiros lá no passivo. Eu tenho meu passivo circulante e meu passivo não circulante. Tem que considerar os dois, né, no longo prazo, para verificar se a minha capacidade financeira é suficiente para cobrir essas obrigações. Lembrando que a soma, então, do passivo circulante mais o passivo não circulante é o nosso passivo exigível, né, que é o passivo de longo prazo. Sendo assim, a nossa fórmula de solvência, SG igual ao ativo total lá do balanço patrimonial, né, dividido pelo passivo exigível, que é o nosso circulante mais não circulante do passivo. A divisão dos dois nos dá um índice, e aí já fica bem claro, né, olhando a fórmula, né, que é importante em solvência
já que a capacidade de pagamento perante terceiros é importante em solvência, que aqui a parte de cima da divisão, o ativo total, seja maior do que a parte de baixo, né, o passivo exigível. Então, se a parte de cima é maior que o passivo exigível, a divisão aqui vai dar um número maior que 1. Então, se eu tenho mais dinheiro para pagar as dívidas, a solvência vai dar maior que 1. Isso é bom, quando a solvência é maior que 1, né? Quando a solvência é menor que 1, é ruim. Por quê? Significa que eu tenho um número maior aqui, né, de obrigações no passivo exigível. Se esse número maior está embaixo, a parte de cima da divisão é menor, o resultado da divisão é menor que 0, solvência é menor que 1, então é ruim. Né? E é isso que a gente vai ter nessa divisão, sempre. Vai ser um número maior, menor ou igual a 1. Tá? Então, essa nossa retomada aí da solvência importante, solvência geral. Durante as nossas aulas, a gente fez alguns exercícios, né? E alguns a gente teve um bom percentual de acertos, né? Bem adequado, né? Bem interessante. Alguns outros exercícios, né? A turma ficou abaixo da metade do acerto, né? E este exercício, então, eu trouxe aqui para relembrar esse aspecto, né? Então, ele é relativamente simples, mas a gente acaba esquecendo. E aí, o número de acertos foi menor aqui nesse exercício, e ele é um aspecto importante para a gente relembrar para a prova também, né? Então, gente, aqui nós temos um balanço patrimonial. Nesse balanço patrimonial da empresa Administração Sucesso, nós temos aqui na parte superior, né, o ativo, e a parte inferior ali, o passivo do balanço patrimonial. E o enunciado pede, né, que observando os dados da tabela, no caso o balanço, pode-se concluir que o valor do estoque é, porque o valor do estoque ali não tem, né, ali os pontinhos de interrogação. E claro, a gente tem que entender como é que funciona a estrutura do balanço para conseguir chegar nesse valor, né? Então, eu sei que o ativo circulante, ele é a soma do que compõe o ativo circulante. O que compõe o ativo circulante desse balanço aqui? A disponibilidade mais cliente mais estoque vai dar o total do meu ativo circulante. Então, aí fica fácil, né? Porque eu tenho uma incógnita, o estoque. Então, o ativo circulante vai ser igual a disponibilidade mais cliente mais estoque. Estoque é a minha incógnita. A partir disso, eu preciso isolar a incógnita para chegar ao valor desse estoque. Simples assim. Então, disponibilidade, 2.815.925. Mais clientes, 1.804.665 mais X, né, que é o nosso estoque, vai ser igual ao total do ativo circulante. É isso que a gente faz, tá aqui, ó. Ativo circulante igual a disponibilidade, mais cliente, mais estoque. Isola o estoque, passa o estoque para o outro lado da igualdade, o ativo circulante passa para o outro lado, fica menos disponibilidade, menos cliente. É só fazer a matemática acontecer, né? Então, ativo circulante menos estoque menos cliente, o que vai sobrar? O valor do estoque que a gente queria saber. Né? No caso aqui, 189.640. Pessoal, em relação a esse exercício aqui, alguém não entendeu essa lógica? Alguma dificuldade, alguma dúvida que gostaria de tirar? Tranquilo. Legal. Ana Paula colocou tudo certo no chat. Miriam também colocou um ok. Alice mandou tudo certo. Legal, gente. Muito bem. Indo adiante, nós vamos utilizar aqui esse mesmo balanço, tá, que a gente viu há pouquinho. A administração é sucesso. E vamos aplicar a fórmula da liquidez imediata. Lembrando que a liquidez imediata é um indicador, né, financeiro de curto prazo. Né? A fórmula da liquidez imediata são as disponibilidades dividido pelo passivo circulante. O que são as disponibilidades? Nesse balanço aqui já está dado direto ali, né? Tem uma conta chamada disponibilidade. Mas, se não tiver de forma direta, as nossas disponibilidades são caixa, mais banco, mais aplicações de liquidez imediata.
Ou seja, se eu tiver aqui no ativo circulante esses 3 elementos, eu tenho que somar eles, né? Se tiver só caixa e banco, aí soma só caixa e banco. Se tiver só caixa, então a disponibilidade é só caixa. Tá? Nesse caso aqui, a disponibilidade é 2.815.925 dividido pelo passivo circulante. Então, olha aí no passivo, vou procurar ali, passivo circulante, 3.002.640. Divide um pelo outro, dá um índice ali de 0,94. É a nossa liquidez imediata. Aí pergunto para vocês, quem é que lembra? Quais são os limites aceitáveis para a liquidez imediata? A interpretação desse resultado. Esse valor de liquidez imediata aí está adequado? O que vocês acham? Lá na aula sobre liquidez imediata tinha um limite lá, uma interpretação. Quem é que lembra? Não é aquele que era para ficar entre 0,08 e 12, não? Só me veio na cabeça, acho que não, né? É isso, 0,08 É. e 0,12. 0,08 e 0... Exatamente. E 0,12? Isso. Ah. 0,08 e 0,12. Ah, tá. São as empresas, né, industriais e comerciais, respectivamente. Né? Então, 0,08 melhor para as empresas industriais, 0,12, né, para as empresas comerciais. O ideal nessa faixa, né, transitando aí entre 0,08 e 0,12. Aqui a gente já vê que essa empresa está bem acima do 0,12, né, está em 0,94. Então, a liquidez imediata dessa empresa está fora da faixa aceitável, né, para a empresa, seja do ramo industrial ou comercial. Né? Então, a empresa precisa fazer algum ajuste financeiro, né, para adequar aí a sua liquidez. Então, precisam, né, lembrar das interpretações, né, gente? Cada resultado desses aqui, a gente viu durante as aulas, né, que tem um significado. Exemplo visto agorinha, né, com a solvência e agora com a liquidez imediata, né? Tem um significado para os números, né, que a gente alcança. Uma outra coisa que a gente viu durante as nossas aulas foi a formação do preço de venda utilizando o método markup. Então, a gente sabe da importância do preço de venda, por quê, né? Tudo aquilo que a empresa vende reflete no seu DRE lá, no ROB, né? Receita operacional bruta. Então, tudo que eu vender vai sendo registrado no ROB, que são as receitas de vendas da empresa, né? Depois das receitas de vendas vem deduções, né, custos e assim vai, né, despesas, impostos, até chegar ao final do DRE lá com o lucro do exercício. Ou seja, se eu fizer um cálculo de venda equivocado, né, é um dos componentes que pode levar, né, a empresa a ter prejuízo no final das contas, lá no seu DRE. Né? Então, eu preciso fazer um bom cálculo de preço de venda dos meus produtos e serviços. Para quê? Né? Pelo menos neste aspecto, lá, né, tirando deduções, impostos e assim por diante, eu tenho um lucro no exercício. Claro que não é o único componente, né? Eu tenho outros controles, mas eu tenho que fazer um bom cálculo, uma boa acuracidade nesse cálculo do preço de venda. Sendo assim, né, vista essa importância do preço de venda, o método markup ele é utilizado através do custo unitário dividido pelo markup, que vai dar o nosso preço de venda. O markup, propriamente dito, ele é dado por 1 menos, abre parênteses, o valor dos impostos, das comissões, do lucro desejado em termos percentuais. Né? Por exemplo, impostos 10%, vou aqui e coloco 10%. Comissões 5%, coloco aqui 5%. Lucro desejado 30%, coloco aqui 30%. Vejam, coloco só um número, né, sem o símbolo por cento. E somo, né, esses números. Divido eles por 100,
vai dar um índice. Não esqueça que tem um menos lá na frente, né? Depois que eu somei, dividir por 100, tem que fazer um menos ainda, né? Esse resultado é o markup. Aí depois eu divido o custo unitário da mercadoria pelo markup e vou achar o meu preço de venda. Vamos relembrar aí o exemplo que a gente viu em aula, né? Nós tínhamos ali um produto com custo unitário de R$ 13,50, foi adquirido do fornecedor por esse valor. Os impostos que a empresa paga, 28,33%, somados aqui, né? ICMS, Simples Nacional, ISS, 28,33%. Essa empresa aí paga 5% de comissões para os vendedores e deseja ter um lucro de 30%, né, na venda de cada um desses produtos que ela adquiriu do seu fornecedor. Aí vamos utilizar o método markup para chegar a qual o preço ideal, né, preço de venda ideal, que a empresa consiga pagar os R$ 13,50 da aquisição, pague os impostos, comissões e ainda sobre, né, um lucro para ela de 30%. Que preço é esse? Então, método markup, custo R$ 13,50 dividido por 1 menos, aí abre parênteses, somatório ali dos impostos, né, mais comissão, mais o lucro, soma só os números, né, sem esse símbolo por cento, dá 63,33. Aí divide por 100, esse índice, né, da divisão por 100 dá 0,6333. Aí eu faço 1 menos 0,6333, dá 0,3667. Aí sim, o custo, R$ 3,50, dividido por este índice, me dá um preço de venda de R$ 9,54. Esse preço é o que, então, vai pagar os R$ 3,50 do fornecedor, pagar o imposto, comissão, e vai sobrar um lucro de 30%. Então, vai sobrar 30% desse valor para a empresa, né, em termos de cálculo, né, de preço de venda, onde ela previu ali, né, esse lucro de 30%. Tá? Até aqui, gente, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Tranquilo, legal. Ana Paula, Alice, tranquilas ali no chat. Legal. Muito bem. Um outro elemento muito importante que a gente viu aí durante as nossas aulas foi o ponto de equilíbrio, né? Ele é um número extremamente importante para qualquer empresa, porque, né, ele determina ali para a empresa um número que diz para essa empresa, olha, esse número aqui é o faturamento mínimo que tu precisa ter para pagar as contas, né, cobrir os custos. Isso é o ponto de equilíbrio. Né? Então está ali o ponto de equilíbrio. Enquanto eu não cheguei nesse valor, né, eu estou no prejuízo. Quando eu cheguei lá, paguei pelo menos os custos. Acima desse valor, eu começo a ter lucro. Então, um número extremamente importante, toda empresa deve conhecer, seja pequena, média ou grande, né? Todas devem conhecer o tal do ponto de equilíbrio. Tá? Desde a padariazinha pequena do bairro até a empresa multinacional, todas devem conhecer qual é o mínimo de faturamento que deve ter em cada mês para cobrir os custos. Se a empresa não sabe disso, ela pode acabar fechando em vermelho, né? Meses e meses, quando for ver já está, né? Uma dívida enorme, a empresa não viu, né? Qual era o ponto de equilíbrio mínimo, esforços que ela deveria fazer para converter, né, as vendas. Nosso ponto de equilíbrio ele é dado pelo custo fixo total dividido pelo IMC, índice de margem de contribuição. O custo fixo total, né, a gente sabe muito bem, né, como é que a gente chega nele, né, aqueles custos fixos que acontecem para a empresa, independente dela produzir ou não produzir, né, independente de produzir ou não produzir, a empresa tem que pagar água, luz, telefone, internet, né, tem que pagar salários dos funcionários, tudo é custo fixo. Somado tudo isso, se a empresa tiver de custo fixo, ela tem custo fixo total dela. Aí divide pelo IMC, só que o IMC a gente não tem direto, então tem que calcular o IMC. O IMC vai ser a nossa receita total, né, tudo aquilo que a gente vendeu, né, ao hobby, menos o custo variável total. O custo variável total, né, ele é obtido a partir, né, dos níveis de produção, né, de prestação de serviço da empresa. Uma empresa que produz algum tipo de produto, por exemplo, né,
ela vai ter mais estoque quanto mais ela vender. Então, esse é um custo, né, de estoque. O custo de estoque é um custo variável. Então, somos todos custos variáveis e chega o custo variável total. Então, receita menos custo variável total, dividido pela receita total, nós temos o IMC. A gente usa o IMC para dividir, né, o custo fixo total e acha o ponto de equilíbrio, aquele valor financeiro, né, mínimo que a empresa deve faturar para entrar em equilíbrio, então, né, cobrir pelo menos os custos. Nos nossos exercícios, né, vão estar ali, né, esses valores, custo fixo, custo variável, receita total, para a gente fazer nossos cálculos, né. Então, inclusive, foi assim um exemplo em aula, né. Temos aqui um enunciado. Determinada empresa possui uma receita total de 85 mil, custo variável total 25, custo fixo total 53 mil. Claro, né, que para calcular o ponto de equilíbrio eu preciso primeiro o IMC. Então a gente faz primeiro o IMC, que é a nossa receita total, 85 mil, menos o custo variável total, 25. Feita essa subtração, o resultado divide pela receita total, 85, e temos ali um IMC de 0,71. Agora vamos calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o nosso custo fixo total, 53 mil, dividido pelo IMC 0,71. Dá um ponto de equilíbrio de 74.647,89. Esse é o valor mínimo que a empresa deve faturar nesse período para que ela consiga cobrir seus custos. Ela precisa fazer um esforço para vender, né? No mínimo esse número. A partir desse número, aí sim a empresa começa a ter lucro. Tá? Então, vendeu abaixo desse número, prejuízo. Então, é um número importante. A empresa está vendo, né? Ó, esse mês tem que faturar esse valor. Já está lá no dia 15, dia 20. Né? Então, no dia 20 faturou 50 mil. Tem que chegar no mínimo 74. Falta só 10 dias para fechar o mês. Tem que fazer algum movimento, alguma coisa. Para não fechar esse mês no vermelho, né? Alguma, né, facilidade para o cliente, uma promoção, né? Um número de parcelas, um desconto, alguma coisa que possa reverter esse processo e a empresa fechar o mês, né, na superação do ponto de equilíbrio. Geralmente a empresa vai acumulando aí, né, experiência ao longo do tempo e já vai sabendo, ó, até tal dia, se a gente, né, atingir lá o ponto de equilíbrio, né, a partir dali a gente tem lucro. Se a gente não atingir, a gente tem que fazer algum movimento, então a empresa já vai ficando, né, com uma maior expertise, né, sempre que ela tem o domínio dos números. Tá? Agora, se não souber, né, vai passar meses e vai ficar no vermelho, né, vários meses. Quando vê, a empresa já não está com condições, né, financeiras muito adequadas, né, vai ter problema. Um outro elemento que a gente viu durante as nossas aulas foram os indicadores de análise econômica, entre eles, né, lembram aí daquela divisão que a gente viu, né, análise econômica, nós temos lucratividade, rentabilidade, taxa de retorno de investimento. Dentro da rentabilidade, um dos indicadores econômicos de análise econômica é o RCP, rentabilidade do capital próprio. Então, o RCP, rentabilidade do capital próprio, é o nosso lucro líquido do exercício dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Então, muito cuidado sempre, gente, com as siglas, tá? E com o nome que é dado para aquela sigla. Então, rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital de terceiros, rentabilidade de capital total, enfim, rentabilidade de capital social, tudo começa com R, né? RCP, RCS, RCT, enfim. Quando for taxa, aí começa com T, né? Taxa de retorno. Então vai ser TRIT, TRICP, TRICTER, começa com T, né? Então muita atenção nisso, tá? A gente lucratividade aí, né? Mais fácil, né? Começa com L, né? LB, LO, LE, LLE, né? Mas sempre fiquem bastante atentos aí na leitura dos nossos enunciados em relação à fórmula, tá? Então aqui o RCP, neste caso, né? A gente vai utilizar tanto o DRE quanto o balanço, né? O LLE é o resultado final do DRE. E o PL, o patrimônio líquido, ele está presente lá, né, do lado direito do balanço patrimonial, né, patrimônio líquido.
E neste exemplo, se pede aqui o RCP do ano final 2. Nós temos aqui tanto o balanço quanto o DRE com 3 períodos, né? 3 exercícios sociais, ano final 0, ano final 1 e ano final 2. Então, primeiro o LLE do ano final 2. Está aqui o DRE, né? Ano final 2, lá embaixo, está lá. Lucro líquido do exercício, LLE, 3.668.546,60 centavos. Dividido pelo patrimônio líquido. Então, eu vou olhar lá o balanço patrimonial, o ano 2. Lá embaixo, no passivo, está lá patrimônio líquido. 6.254.291. Divide os dois valores, dá um índice, 0,5866 vezes 100. E acha o percentual do RCP aqui, 58,66%. Então, a RCP, rentabilidade de capital próprio, demonstra que o capital dos sócios, né, mais o capital reinvestido na empresa, que está dentro do patrimônio líquido, porque dentro do patrimônio líquido a gente tem o capital social, a gente tem as reservas de lucros da empresa, são 2 capitais presentes ali, né? Então, é o sócio mais a empresa reinvestindo nela mesma. Estes valores estão sendo remunerados, né, ou seja, estão dando uma rentabilidade, né, para esses capitais de 58,65% ao ano, né, já que a análise foi anual, né, do ano de final 2. Então, uma excelente rentabilidade. Dúvidas, perguntas sobre o cálculo de rentabilidade de capital próprio, gente? Relativamente simples, né, em termos matemáticos, né, divisão e multiplicação. Só o cuidado, né, de olhar no balanço, olhar no DRE e pegar o valor corretamente, né, e a gente chegou ao resultado certo. Miriane colocou tranquilo no chat, a Renata também colocou tudo ok. Legal, gente. Um outro elemento de análise econômica, também rentabilidade, é a rentabilidade do capital total. Então ele avalia, né, todo o capital da empresa, né, colocado lá no ativo. Frente a esse valor total colocado no ativo, né, a empresa está trazendo rendimento, está, né, tendo retorno, está tendo uma rentabilidade, a gente olha o LLE, né, resultado, e divide então pelo ativo total, vezes 100 para achar esse percentual de rentabilidade sobre esse total, né, esse capital total posto lá no ativo. No ativo a gente tem lá, né, o dinheiro em espécie lá no caixa, a gente tem o dinheiro que está no banco, a gente tem o estoque, o valor recebido dos clientes, a gente tem o ativo permanente da empresa, né, imobilizado, imóveis, tem veículos, né, tem móveis e utensílios, né, máquinas e equipamentos, né, tudo que a empresa tem no seu ativo. Frente a isso, tudo que ela aportou, que ela investiu, o dinheiro que ela colocou lá, tem rentabilidade mesmo assim? É isso que diz o RCT. Tá? Nesse caso, está sendo solicitado aqui o RCT do ano final 1. Nós temos um balanço e temos o DRE. Então, do DRE eu preciso o LLE, né? Está lá, primeira coluna, ano final 1. Lucro líquido do exercício, 1.849. Dividido por ativo total, balanço patrimonial, aqui à esquerda. Ano final 1, lá embaixo, total do ativo, 45.074. Divide os dois valores, dá um índice, 0,041 vezes 100, 4,1%. Ou seja, tudo que a empresa aportou no seu ativo, né, foi remunerado em 4,1%. Ou seja, se pagou e trouxe uma rentabilidade positiva aí de mais 4,1%. Tá? Então, esse aqui é o nosso segundo exemplo, né? Segundo cálculo de rentabilidade. Tá? Muito importante, gente, esses tópicos todos aí que a gente está vendo, né? Seria uma atenção especial aí para se preparar para a nossa prova da tarde, né? Então, acredito, né, que esteja anotando, né, dando bastante atenção. Claro que esse slide, logo a seguir, né, terminada a nossa revisão, esses slides aqui, todos eles vão estar disponíveis para vocês aí no nosso Classroom, e também a própria gravação, né, também vai estar disponível para vocês, caso precisem dar uma olhadinha, né, dar uma
uma revisada nesse material. Bom, nosso próximo item da nossa revisão é o grau de endividamento. Ele pode ser representado por duas siglas, né? Tanto GE quanto E. As duas são válidas, estão presentes aí na bibliografia, em diferentes autores. Então, o grau de endividamento ele é E ou GE, dividido, né, o passivo exigível pelo ativo total. Lembrando que o passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. A gente divide pelo valor total, né, dos bens e direitos lá no ativo total da empresa. E verifica, então, qual é o grau de endividamento. Nesse caso, nós estamos olhando aqui para o balanço da empresa A Administração é um Sucesso. Temos que olhar lá o ativo total. Então está ali, o ativo total dessa empresa, 11 milhões, né, 639.490. Esse é o ativo total dela. Eu tenho que também considerar o passivo exigível, né? O passivo exigível é o passivo circulante mais o não circulante. Então está ali, circulante do passivo, 3.2.640, mais 3.836.500 do não circulante. Somos dois valores, é o exigível. Então, posto na fórmula, né? Soma ali circulante e não circulante do passivo, deu 6.839.140, dividido pelo ativo total, 11.639.490 reais. Divide os dois valores, dá um grau de endividamento de 0,59. Também posso converter ele para percentual, né? Pode ser representado das duas formas, né? 0,59 ou então 59%, né? Multiplicando por 100, eu chego ali aos 59%. O grau de endividamento, ele tem um nível aceitável. Vocês lembram qual é o nível de endividamento que é aceitável? Ele é um indicador de que tipo, gente? Não lembro. Mas passou de 50%, né? Passou de 50%. Pois é, cheguei a 50%? Será? Não. Isso. Tá aí na memória, Ana. Tem algum lugarzinho aí na Tem memória alguma guardado coisa esse número, guardada, né? ali. Mas é isso aí. O grau de endividamento, tá? O limite máximo aceitável é 0,5. O ideal é mais próximo de 0, né? Então, entre 0 e 0,5, sendo que 0 é o mais, né, apropriado. E, claro, né, 0,5 até 0,5 é aceitável. Qualquer valor acima de 0,5, a empresa, né, tem que fazer uma análise, um estudo desse grau de endividamento, né, para reverter essa situação. Então, para essa empresa analisada, o grau de endividamento 0,59 já está acima de 0,5, né? Já passou um pouco. Ou seja, tem 59% de endividamento. Quando o limite máximo é 50%, 0,5. Tá? Então, esse é o significado da interpretação do grau de endividamento. É importante não só achar o número, né? Mas também saber o que ele significa. Tá? Isso pode ser bastante importante, pode ser decisivo entre acertar uma questão ou errar uma questão, né? Aí nas nossas avaliativas, tá? Então, fiquem sempre muito atentos aí, né, ao significado dos números. Imobilização do capital próprio, ICP. O ICP é dado pela fórmula ativo permanente dividido por patrimônio líquido, sendo que o nosso ativo permanente ele é o resultado dos investimentos mais imobilizado, mais intangível. São contas que estão presentes no balanço patrimonial lá no ativo, né? O ativo permanente está no ativo, investimento imobilizado mais intangível. Eu vou dividir pelo patrimônio líquido e vou achar um resultado, um número. O grau de endividamento, ou melhor dizendo, imobilização do capital próprio, ideal, né? Ideal dele é que ele seja menor do que 1. Então, quando eu fizer a divisão
encontrar um número menor que 1, eu vou dizer, ótimo, perfeito, né? Uma empresa está numa boa condição financeira, significa que ela tem patrimônio líquido suficiente, né, para manutenção do seu ativo permanente. ICP menor do que 1 significa isso. Eu tenho patrimônio líquido suficiente para sustentar o meu ativo. Agora, quando o ICP for maior do que 1, vai significar que meu patrimônio líquido é menor e eu não tenho como sustentar o meu ativo permanente com o meu patrimônio líquido. Então, são esses os significados do ICP e imobilização do capital próprio. Então, muita atenção, né? Achei o resultado, tem que fazer essa interpretação. E aí está aqui, né, uma legenda que ajuda vocês. Né? Essas legendas a gente utilizou aí durante as aulas, né, para vocês fixarem bem, né, essa questão do maior que 1, menor que 1, né, que é sempre muito relevante aí nesses indicadores. Tá? Então, como a gente falou, ICP menor do que 1, bom, a empresa tem patrimônio suficiente para sustentar o ativo permanente. ICP maior do que 1, ruim, porque a empresa não tem patrimônio suficiente para sustentar o ativo permanente. Tá? Essa a visão aqui do ICP. Neste exemplo que nós temos, o balanço patrimonial da Supermercado Quase de Graça, nós temos ali como ativo permanente, nós temos investimentos e imobilizado. Não tem um intangível. Então, vou somar só o que tem de ativo permanente, né? Investimento mais imobilizado. Está ali, 18.704 mais 104.277. Somos dois, investimento imobilizado, deu ali de ativo permanente 122.981. Eu vou dividir pelo patrimônio líquido da empresa, né? Do ano final 1, está ali, patrimônio líquido 108.038. Dividir por esse valor, deu um índice de 1,14. Esse número é bom ou ruim? Como a gente viu, sempre que o ICP for maior do que 1, a empresa não tinha patrimônio líquido suficiente para financiar lá o ativo permanente. Então, esse número é ruim para essa empresa, né? Então, ela vai precisar de capital de terceiros. Ela não tem capital próprio para sustentar o ativo permanente. Então, vai precisar de empréstimo, vai precisar de financiamento, né? Para conseguir sustentar o seu ativo permanente. Tá? Esse número não é bom para essa empresa, então, porque deu maior que 1. Tá? O ICP, então, é aquele indicador que o ideal dele é sempre ser menor do que 1. Né? Muita atenção nesses números, né? Nesses resultados, porque a interpretação ela é importantíssima. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um enunciado pedindo para me calcular o ICP, me dá lá um resultado, né? Letra A, 1,14 é bom. Letra B, 1,14 é ruim. Letra C, 1,14 é indiferente, né? Tanto bom quanto ruim. Letra D, todas estão corretas. Eu tenho que saber, né? A partir da interpretação do resultado, qual seria, né, a resposta certa. Então, tem um significado, né, nesse número. A gente deve sabê-lo, né? A gente sabe interpretar se esse número é bom ou ruim, pelo menos, né? Tá? Muito bem. Taxa mínima de atratividade, né? Também chamada de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. Então, ela é um conceito, né? É um método que verifica aí se é viável ou não um determinado tipo de investimento. É a taxa mínima de atratividade. Esse conceito é importante, né? Que a gente tenha ele em mente, né? O quanto é atrativo para a empresa, né? Investir ou não, né? Financiar ou não a compra de um equipamento, a expansão de uma linha de produção, lançar um novo produto. É atrativo ou não? É isso que mede a TMA. Né? Identificar se aquele investimento, né, tem fundamentos, né? É bom para essa empresa, é atrativo. Tá? Isso é a TMA, certo? Esse conceito é importante, você precisa guardar ele, né? Ele é sempre muito relevante na vida profissional, né? E com certeza aí nos nossos processos avaliativos. Bom, nos nossos indicadores de análise econômica, nós também vimos, né, lucratividade, e vamos trazer aqui, né, como um elemento aqui para ressaltar a nossa revisão, a lucratividade bruta.
o LB. Tá? E o cálculo aí do primeiro lucro da empresa, né? Primeiro lucro apresentado pela empresa. A lucratividade bruta é o LOB dividido pelo ROL vezes 100. Tá? O LOB é o nosso lucro operacional bruto. E o ROL é a receita operacional líquida. Tem que dividir os dois para multiplicar por 100. Então, obviamente, né, temos aí que analisar o DRE. Né? O DRE da empresa Alfa, né, tem 3 exercícios sociais. E aqui a gente está, né, vendo que o LB está sendo solicitado o ano 2. Né? Então, vou pegar o ano 2 e vou achar ali, então, o ROL. Está ali, receita operacional líquida. R$ 5.984.950. É a parte de baixo da divisão. Né? A parte de cima da divisão é o LOB, é o lucro operacional bruto. Está lá, ó, lucro operacional bruto, R$ 5.362.330. Eu divido o LOB pelo ROL, deu ali o índice de 0,896 vezes 100, deu um LB, uma lucratividade bruta de 89,60%. Esse é o nosso cálculo de lucratividade, é a primeira lucratividade da empresa, né? Primeiro cálculo de lucratividade. Matematicamente, né? Bem tranquilo, né? É uma divisão, depois uma multiplicação. A gente deve ter o cuidado, né? Claro, de olhar a conta certa aqui no DRE, né? E dividir uma pela outra. Claro, dividindo, né? Na sequência como está aqui, ó, o LOB dividido pelo ROL, né? E não o contrário. Às vezes também dá esse problema, né? Às vezes a pessoa pega invertido os números ali, vai dar um resultado diferente, né? Então, muita atenção, né? Quem é que está na parte de cima da divisão, quem é que está na parte de baixo da divisão, para não ter problema, né, no resultado final. Tá? Essas siglas, né, gente, são importantes porque, sabendo a sigla, eu sei que conta eu tenho que olhar no DRE, né? Então, em cada uma das nossas aulas, sempre teve, né, uma legendinha embaixo ali mostrando as siglas, né? Caso a gente esqueça, né, tem aí as siglas, o significado de cada uma delas, tá? Mas, de tanto a gente fazer, né, exemplos e fazer exercícios, acredito aí que as siglas estão praticamente decoradas, né? Mas se precisarem, né, olhem os slides das aulas, está sempre ali, né, o significado das siglas, tá? Um outro elemento de análise econômica foi a PRI, né, dentro da rentabilidade. A PRI, que é o nosso prazo de retorno de investimento, ela vai nos indicar o tempo, né, o horizonte de tempo para que aquele investimento que se deseja fazer, né, vai retornar para a empresa. Então, vou fazer um investimento, esse investimento é de 1 milhão. Quanto tempo demora para esse 1 milhão voltar? Comprei agora uma máquina nova, 1 milhão. Quanto tempo eu vou ter que trabalhar com aquele equipamento novo para que eu tenha esse investimento de volta? Vou abrir uma filial, vou gastar lá, né, 6 milhões na abertura daquela filial lá. Quanto tempo aquela filial vai demorar para dar de retorno esse valor que foi investido? Em número de anos, então, o PRI responde a essa pergunta, né? Quanto tempo, quantos anos vai demorar para esse investimento voltar? Tá? Isso é dado pelo investimento total que vai ser feito, dividido pelo lucro total. O resultado é sempre em número de anos. Nós usamos esse exemplo aqui em aula, né? A empresa vai fazer um investimento de 120 mil e o lucro que ela obtém é 52 mil. Então, divide o lucro, né? Divide o investimento total pelo lucro, dá um índice ali de 2,3, significa 2,3, 2,30 anos, né? Ou seja, 2 anos, 24 meses, mais 0,3 de um ano. Ou seja, a terceira parte de um ano, né? 0,3 é a terceira parte. A terceira parte do ano ali são 4 meses, né? Já que o ano tem 12 meses, né? Então, 4 meses, mais 4 dá 12. Então, são 3 partes componentes de 4 meses. Então, vão ser 24 meses dos 2 anos, mais 0,3, 4 meses. Então, vão ser 28 meses ao todo, né? 2 anos e 4 meses. Então, a empresa analisa esse tempo e verifica, né? Diante das suas disponibilidades, diante da sua capacidade, né? De aguentar esse tempo de espera, se vale a pena fazer esse investimento ou não, né? Então,
O prazo, né, é um dos determinantes, não é o determinante absoluto da decisão, né? Mas ele está fazendo parte de uma análise, de um contexto geral. A gente tem esse tempo, né, 2 anos e 4 meses para esperar até que comece, né, a dar lucro efetivamente, que até lá, né, tudo que está se obtendo através desse investimento é para pagar o próprio investimento. Então, passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ainda está buscando, né, pagar o investimento que foi feito. Depois de 2 anos, 2,3 anos, ou seja, 28 meses, 2 anos e 4 meses, a partir dali, aí sim, né, o investimento se pagou e aí a empresa está obtendo, né, um retorno a partir desse investimento. Então, ela avalia isso. Dá para segurar esse tempo, né, e esperar vir esse retorno ou não? Então, 2 anos e 2,3 anos pode ser um tempo para uma empresa, né, aceitável, e para outra não. Depende da saúde financeira da empresa, né, depende da capacidade, né, de essa empresa segurar esse tempo. Tá? Muito bem, gente. Essa é a nossa revisão, tá? São os tópicos principais aí, para a gente ter uma atenção especial, né, para a nossa prova da tarde, que é às 13 horas. A nossa revisão ainda não terminou, né? A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos para tomar um café, né, tirar o sono, fazer um lanchinho. Na volta a gente faz a nossa chamada. Essa chamada da manhã, né, ela já vai corresponder, né, à chamada do sábado inteiro, manhã e tarde. Que à tarde não tem chamada, à tarde não tem, né, aula ao vivo, à tarde é só a prova, né? Mas a nossa revisão não terminou. Depois do intervalo de chamada, nós vamos ter exercícios de revisão, tá? Para reforçar, né, esses conteúdos todos, e a gente está bem preparado aí para a nossa prova da tarde. Certo? Vamos fazer um intervalo? Pode ser, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Alguma dúvida? A Miriane colocou um ok no chat. Muito bem. 10h30, então, gente, voltamos do nosso intervalo para a chamada e aí exercícios de revisão, tá? Até daqui a pouquinho, gente.